Boa tarde, hoje é dia 24 de maio de 2022, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do nono ano do ensino fundamental, anos finais, e os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: o Ilanderson, o Cauã, Felipe, o João Pedro Pereira, o Dione, o Vitor, o Fernando, o Isaac, a Ana Júlia, a Maria Clara e a Mariane. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando, porém a aula é gravada e colocada no canal youtube.com/Ricardo Henck e é enviado através do WhatsApp para eles e para os alunos que estão presentes hoje aqui, que podem rever essa aula. O material que nós estamos estudando é o Currículo em Ação de Matemática, Situação Aprendizagem 6, parte 1, é referente ao volume 1 do primeiro bimestre ainda. O material é entregue aos meus alunos através da Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Na descrição desse vídeo você encontra a playlist com todas as aulas que nós já fizemos referente a esse material. Dando início então, lá na página 9 fala sobre a situação aprendizagem 6. Por fim, na situação aprendizagem 6, você irá identificar e calcular as relações de proporcionalidade dos segmentos determinados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Nós vimos isso na aula passada. Retas paralelas, aquelas que nunca vão se cruzar, e a transversal é aquela que atravessa as duas, né? E ser apresentado o Teorema de Tales. Já ouviram falar do Teorema de Tales? Cara, esse cara ficou famoso na época dele. Na época dele era na época que tinha as pirâmides do Egito. Ninguém conseguia calcular a altura da pirâmide do Egito. E ele conseguiu. Então, e ele conseguiu. Ele não subiu na pirâmide para calcular, que não dava para. Porque a pirâmide, ela tem o formato de quadrado? Não. Como que é a medida ponta até o chão se ela é fechada? Ele conseguiu calcular. Vocês vão ver. Vão pensando aí como que ele calculou. Não, o cara foi muito gênio, cara. Usou só o sol para poder calcular e um bastão de 1 metro. Daí vocês vão ver como que ele calculou. Além disso, a situação aprendizagem encerra com características de semelhança de triângulos, para que tais condições de semelhança sejam suficientes. Então lá, habilidade que nós vamos estudar, habilidade EF09MA24. Identificar e calcular as relações de proporcionalidade dos segmentos determinados por retas paralelas cortadas por transversais. E aí, resumindo o Teorema de Tales. Era Tales de Mileto. Objetos de conhecimento. Demonstrações de relação entre os triângulos formados por retas paralelas interceptados por uma transversal. Então vamos, ferramentas que podemos usar. Régua. Todo mundo conhece a régua, né? Ah, professor, a sua é de 20 centímetros, a minha de 30, tá bom? Já? Lembra do transferidor? Transferidor vocês ganharam também, né? Não. Ó, o transferidor aí. Transferidor veio. Não é igual a esse, mas veio. O que não veio para vocês é isso aqui, ó. Compasso. Nem apareceu aí no relembrar. O compasso que não veio para vocês. Página 24. Atividade 1. Tirolesa. Já ouviram falar de tirolesa? Já. É aquele que a turma desce pendurado na corda, né? No cabo de aço. Dá para ir na mil e na PEC. Hã? Dá pra ir na mil e na PEC. Rapidão, né? Você vai pra Clock Tower lá também? Esse eu não sei o que é. Ah, bom, então é isso. Por isso que eu não sei o que é. Tem não lembro aonde que o professor Jorge, o professor Davi levou uma turma, um negócio de auto, que a turma planta, o que colhe, entendeu? É um negócio legal. E aí o que acontece? Diz que chegou lá, o cara, para se locomover de um morro até o outro, ele desce por tirolesa. Em vez de ele ficar descendo e andando toda coisa, né? Daí tem tirolesa lá dentro dessa comunidade. E ele descendo? Só que daí eles colocam o cinto, né? Eles colocam no cinto. Não, cabo de aço, né?
E aí eles colocam, não é que eles descem pendurado, que pendurado se a pessoa não aguentar segurar, solta, cai, né? Então eles colocam um cinto, colocam como se fosse uma cadeirinha, desce sentado. Eu vi isso aí já. Já viram? No Free Fire tem que segurar. No Free Fire tem que segurar. Tocar no pular. Então vamos lá. A tirolesa, originária da região de Tirol, da Áustria, é um meio de transporte individual para travessias de rios, lagos e desfiladeiros. Muito usado em diversas partes do mundo. Constitui-se de um cabo de aço aéreo ancorado em 2 pontos. Nossa senhora, até cuspi. No qual o usuário, preso em um cinto especial, se desloca através de roldanas. Já ouviram falar de roldanas? É como se fosse um rolimã, mas o contrário, né? Ele tem... Vou tentar desenhar uma roldana aqui. Né? Para quem não conhece roldana, ele é uma bolinha assim, que daí tem alguma coisa a marcar dos dois lados assim, e o cabo de aço passa aqui, e ela roda a rodinha, né? Por isso que se chama roldana. Se escapa rodando? Nossa senhora. Ah, não, daí ela tem os lados ainda, né? E tem uns que tem. É muito seguro essas coisas. Eu já fui, eu desci sim. Uma tirolesa, quando eu fui numa praia lá, e daí você desce do morro lá na outra praia. Aguentou com o meu peso antes que você fale alguma coisa. Ó, aí é assim, ó. Tem a roldana aqui, né? O cabo de aço passa pelo meio da roldana. E aqui ele tem um negócio travando aqui assim. Ou seja, se ela sair, ainda tem esse. Se ela arrebentar, além disso, o cinto da gente, né? Que a gente ficava sentado num cinto lá, tem um cabo enroscado com um mosqueteiro, né? Que daí se você sair ainda fica pendurado. Você não cai. Ainda desce. Ainda desce. Então a chance de morrer lá é se estourar o cabo. Daí já era, né? Aí já era. Não, gente, vai ficar em mil ainda que nem a... É, mas o meu era serra. Ia cair nas árvores, né? Se não fosse espetado por um cabo lá, já pensou uma árvore atravessar, a gente se é louco. Ai, por baixo é pior ainda. Então lá, continuando. Roldanas conectadas por mosquetões a um arnês, uma espécie de cinto de segurança para escalada. Atualmente, a tirolesa é uma atividade esportiva de aventura, tanto que a gente pagava para descer, né? Não era nem meio transporte, era para descer mesmo, para arriscar a vida lá, se paga ainda, isso que é o pior, né? Foi só para você passar medo. Passa o medo mais ou menos. Continuando, 1.1. Senhor Antônio possui um parque com atrações radicais, entre elas uma tirolesa em que os seus pontos de sustentação em 2 postes paralelos, quer dizer que os 2 postes são paralelos. Se eles tivessem, eles não são, ele forma um ângulo de 90 graus com o chão, né? Conforme a figura 1. Olha lá então. Aqui está um poste. Aqui é o primeiro poste de concreto ali. Cadê minha caneta? É, aqui ó. Esse poste de concreto. E esse é o outro poste de concreto, certo? E ele tem uma distância entre eles de quantos metros? De 40 metros. Entre eles, 40 metros. Bom, se a base tem 40 metros, alguém sabe me dizer por que o cabo de aço tem 50 metros de distância daqui até aqui? Isso, tem que ter a queda, né? Então um poste vai estar mais alto que o outro, para que tenha a queda. Senão a pessoa entra aqui, já pensou se fosse mesma altura? A pessoa entra aqui, o professor Ricardo entrou aqui, começou. Aí ela vai fazer uma barrigada aqui no cabo de aço e o professor Ricardo vai ficar pendurado aqui no meio. Né? Por isso que tem que ter a queda, para ninguém ficar pendurado lá no meio. É, por quê? Porque mais fácil desenhar meu corpo, né? E é mais fácil desenhar, queria ver desenhar vocês, ó. Se eu fosse desenhar vocês, olha lá. Cabeça, perninha, né? Preso pelo cinto. Preso pelo cinto, tá? Ah, faltando só 1 metro do chão, é só pular. Então tá, pula lá. Então, essa era as distâncias, né? O cabo de aço tem mais, porque um poste é maior que o outro. O poste que é maior que o outro aí no desenho, vocês conseguem perceber qual é? Não fala, né, ainda?
é o que tem a escada, que é o maior, do lado direito. Eu tenho medo da altura. Olha lá, virando a página, vocês encontram mais sobre isso. A fim de tomar, virava a página mesmo, né? A fim de tornar a tirolesa mais radical, sua inclinação, mas mantendo a sua inclinação, a inclinação vai ser a mesma, o maior poste será trocado por um novo poste mais alto, que estará paralelo ao menor. Tem que estar paralelo mesmo. Aumentando a distância entre os dois postes em 60 metros, como mostra a figura 2. Então esse poste que é branco aqui, o que vai acontecer com ele? Vai ser tirado de lá, né? Vai ser tirado de lá. E vão pôr o maior poste aqui. E aí vem a pergunta. Qual é a pergunta? Nessas condições, o senhor Antônio precisará trocar o cabo de aço aéreo. E para fazer isso, comprou 120 metros de cabo. Será que ele comprou uma quantidade suficiente? Comprou pra sobrar, acho. Será? Vamos ver. Primeiro lugar, o cabo que ele tinha, dá para usar? Tá. Não. Não, tá. Porque na hora de emendar, a rodana Trava. trava. Daí a pessoa fica lá, faltando um pouquinho para terminar, fica lá penduradinha lá. Então ele precisa trocar o cabo inteiro. Então, teorema de Tales, graças a Tales e Melito, quando ele descobriu como calcular a altura da pirâmide, inventaram a proporcionalidade através do teorema dele. Então o que acontece? Presta bem atenção, nós vamos fazer aqui uma fração que dá a razão. A fração vai ser o seguinte: quantos metros de cabo ele tinha? 50. E dava para quantos metros? 40 metros. Opa. Então, 50 metros dava para uma distância de 40 metros. Na verdade, se vocês forem olhar, isso aqui é uma reta. Isso aqui é outra reta. E essas aqui são chamadas de transversais. Então, nossa, tá difícil riscar hoje. E essa aqui é outra transversal. Isso. Temos duas transversais. Vamos chamar essa aqui de C de cabo e essa de D de distância. Então, com o teorema dele, você consegue descobrir quando falta uma informação. Então, para 40 metros de distância, tinha 50 metros de cabo. Agora, ele precisa o quê? Ele sabe a quantidade de metros de cabo que ele vai precisar? Não. É a incógnita. E ele sabe a distância que está entre os dois postes? Qual é a distância? Entre os dois postes. 100 por quê? Onde que se leu o 100 aí? Não tem escrito, mas dá para a gente chegar no cálculo. Se era 40 a distância e aumentou mais 60, 40 com mais 60 dá 100. Então, aqui entra a proporcionalidade. Pensa comigo. Do menor para o maior. 100 metros de distância. Vocês acham que ele vai precisar de mais ou menos do que... Vai precisar usar mais. Então, do menor para o maior. As duas setas estão do mesmo sentido? Então, é diretamente proporcional. Aí você faz, cruza e multiplica. 40 vezes x. 40x. O x é uma incógnita, eu não sei o valor dele. 50 vezes 100. Olha um truque aqui. Põe o 50. Quanto zero vai aumentar? 2. Então 50 vezes 100 dá 5.000. X é igual. Eu não quero saber 40x. Eu quero saber de um x só. Então esse 40 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. O 5.000 já estava lá. O 40 que estava multiplicando vem dividindo. Aí corta um zero aqui. Corta um zero aqui. 500 dividido por 4 é a mesma coisa que 5.000 dividido por 40. É. Então, 500 dividido por 4, quem vezes 4 dá 5? É o 1. Dá 4, sobra 1. E se sobrou, tem coisa para baixar, né? Abaixa o zero. Se abaixou,
Tem que resolver. Quem vezes 4 dá 10? 2. 2 vezes 4 vai dar? 10 que tira 8. 2. Abaixo o 0. Abaixou? Tem que resolver. Quem vezes 4 é 5. 5 vezes 4 dá 20. Sobrou nada. Ele vai precisar de 125 metros de cabo. E ele comprou 120. O que aconteceu com ele? Tomou no nariz. Por que ele tomou no nariz? Imagine o valor de cada metro desse cabo. Nossa, mesmo, né? E ele comprou 120 metros. E agora ele não pode comprar mais 5 e emendar. Ele vai ter que guardar esses 120 metros e comprar outro. Ou fazer uma tirolesa menor. Mas se o concreto já está construído lá, ele vai tomar prejuízo do mesmo jeito. O que faltou para ele aí? Matemática. Faltou saber matemática. Se ele soubesse matemática, ele precisaria esticar um cabo para saber o tamanho? Não. Ele calcularia que nem nós calculamos. Chegamos à conclusão que é 125 metros. Eu, particularmente, compraria 127 metros. Para sobrar 1 metro de cada lado, caso dê algum problema lá. Certo? Então, não será o suficiente. E ele tomou um prejuízo grande. Se eu não me engano, o metro desse fio aí está na base de uns R$50. O metro. Porque é um cabo de aço todo entrelaçado. Certo? E pra cortar o cabo de aço, senhor? Nossa, é aqueles alicatão grandão. É o mesmo cabo de aço que puxam para segurar o fio de energia elétrica. Alguns. Vamos lá. Então aqui, subindo a resposta com a letra bonita, né? Eu fiz a regra de 3 aqui, proporção. Ah, professor, eu montei proporção diferente. Pode? Pode também, ó. Você poderia fazer isso aqui, ó. Dividir por grandezas. Eu fiz o quê? Eu achei a razão. 50 metros por 40 metros. Nada impedia você fazer assim. Cabo, distância. De cabo de aço para 50 metros, dá para distância de 40 metros. Quantos metros de cabo eu preciso para 100 metros? Ó, dá na mesma. X vezes 40 dá 40x. 50 vezes 100 dá 5.000. A hora que você descobre o x é igual 50.000. Opa, faltou um zero aqui, né? Dividido por... Era 50.000 ou 5.000? Era 5.000. 5.000, né? Ô, por que eu errei aqui? Ah, tá, eu fiz de um jeito diferente. Eu vou explicar o jeito que eu fiz diferente ali. Dividido por 40. Corta um zero, né? Era 5.000 só mesmo. Daí você chega na mesma resposta. E aí, olha o que o professor Ricardo fez aqui. Veja se eu errei ou eu fiz diferente. Eu fiz assim. 50 metros de cabo para 40 metros de chão. X metros de cabo para 60 metros de chão. Por que eu fiz 60 metros de chão? Eu vi quantos que ele precisava a mais. E aí descobri que ele precisaria de 75 metros a mais. Mas dá para ele usar os 50 que ele já tinha? Não, né? Ele ia ter que comprar 75 mais 50, que dava 100 e... Então resolvemos de duas maneiras diferentes. E aí ficou bem claro. Não será suficiente, pois a nova distância terá 125 metros de cabo. Tudo bem? Vamos para o próximo? Já fizeram as anotações necessárias aí? Não? Hã? Já fez, né? Deixa eu ver um negócio aqui. À vontade. Vamos lá. Continuando. Na mesma página, página 25. Atividade 2. Razão para a vida e para a matemática. Senhor Antônio faltou. Faltou para ele, né? Ter razão para a vida e acabou tendo prejuízo porque não sabia matemática. 2.1. Quando queremos saber se determinado curso de uma faculdade tem grande concorrência, precisamos obter a relação entre os candidatos por vaga. Por exemplo, quando eu fiz a minha inscrição lá em Ciência da Computação, era 20 por 1.
quer dizer 20 por 1? 20 pessoas disputando uma vaga. Então você fala, mas tem 40 vagas. Mas tinha muitas pessoas inscritas, né? Você faz 40 vezes 20, você vai descobrir quantas pessoas tinha lá. Mas, como que eu descubro o 20 por 1? No meu caso, na minha faculdade era 20 pessoas disputando uma vaga. Então, qual é a razão do total de inscritos do vestibular dividido pelo número de vagas oferecidas pela instituição? Então, como que faz aqui, ó? Uma faculdade possui 3.250 candidatos inscritos para 50 vagas. Essa faculdade é a faculdade chamada de faculdade A. Então, a faculdade A possui 3.250 candidatos inscritos para 50 vagas. Quer dizer que 50 pessoas vão conseguir entrar, 3.200 não. Na faculdade B, possui 1.950 candidatos inscritos para 30 vagas. Imagine o seguinte: sabendo que um candidato quer estudar em qualquer uma dessas faculdades, faça um estudo para identificar se em uma delas ele tem maior chance de entrar. Vou dar um exemplo para vocês. Teve gente que foi tão esperto que no concurso da prefeitura de Guapiara fez isso. A pessoa é esperta, tem que tirar o chapéu para essa pessoa. Tinha lá vaga para ele poder disputar a vaga. Tinha para disputar a vaga, vamos supor, de servente de escola, inspetor de aluno de escola, e tinha uma outra vaga lá, por exemplo, para disputar, vamos dar exemplo, eu não lembro qual que era a vaga, mas almoxerifado, que cuida lá do almoxerifado da coisa. Os dois pagavam o mesmo salário. Ele foi lá e fez inscrição nas duas, só que ele só podia fazer uma, porque o horário era o mesmo do concurso. Você sabe por que ele fez inscrição nas duas? Mas ele tinha que escolher uma das duas para fazer. Por que será que ele fez inscrição nas duas, sendo que ele só podia escolher uma para fazer? O cara foi esperto. O cara foi muito esperto. Aí ele olhou lá, vamos supor, as duas tinham uma vaga só. O almoxerifado só tinha 10 pessoas concorrendo a uma vaga. E para inspetor de aluno tinha 49 pessoas concorrendo a uma vaga. Qual das duas você acha que ele foi fazer? Almoxerifado, a chance era maior. Entendeu? Então, ele foi esperto. Nossa, mas ele pagou 2 inscrições, foi burro. Não, ele foi esperto. Ele fez matrícula para as duas e na hora ele viu qual que compensava ele fazer, né? Dependendo da quantidade de pessoas que se inscreveram. É cuidado, como que eu posso dizer? Cuidar dos arquivos, das coisas lá às vezes de peças que tem para poder, vamos supor, uma escola quebrou a bomba da caixa d'água. Eles vão lá no setor de vendas e o cara no almoxerifado sabe onde está guardado essas coisas. Entendeu? Depende muito do que está escrito no edital do concurso. Então vamos lá. Qual das duas faculdades essa pessoa tinha mais chance de conseguir entrar? Então nós podemos fazer de duas maneiras que eu lembro, pelo menos duas maneiras que eu lembro. A faculdade A, o que vem primeiro? Candidatos. Quantos candidatos são? 3.250. Para quantas vagas? 50 vagas. Então o que acontece? Quando eu fizer essa divisão, eu vou descobrir a razão. Quando eu fizer a razão, eu vou descobrir quantas pessoas por vaga. Outro jeito, você pode ir simplificando pelos números primos. Simplifica por 2. Quando não der mais para simplificar por 2, dá por 3. Eu vou fazer o jeito que eu acho mais fácil. Vou dividir o de cima pelo... Então corta um zero para ficar mais fácil ainda. Ficou 325 dividido por 5, que é a mesma coisa que 3.250 dividido por 50. Vai por mim. Na tabuada do 5, tem alguém que vezes 5 dá 3? Não. É o zero, né? Daí vai fazer aquele procedimento, então é mais fácil falar abraça o vizinho. Quem vezes 5 chega perto do 32 sem passar? 6 vezes o 5 vai dar 30. 2 que tira 0.
2. 3 que tira 3, 0. Abaixo 5. E se abaixou, tem que resolver. Quem vezes 5 dá 25? É o 5. 25. Aí vai dar 0. Ou seja, são 65. Se você fizesse divisão por 50 na parte de cima e na divisão por 50 na parte de baixo, daria essa fração aqui, ó. 65 por 1. Ou seja, 65 candidatos por uma vaga. Mais concorrido que a minha faculdade, hein? Agora aqui, a letra B. A B são 1.950 candidatos para 30 vagas. Eu vou cortar o 0 para ficar mais fácil. Vou fazer 195 dividido por 3. Quem vezes 3 chega perto do 19? Sem passar. Na tabuada do 3. Quem vezes 3 chega perto do 19 sem passar? 3 vezes 6 dá 18. Tá treinado para a Olimpíada, hein? 9 que tira 8. 1. 1 que tira 1. 0. Abaixa o 5. Quem vezes 3 dá 15? Na tabuada do 3. 5. 5 vezes 3 dá 15. Muito bem, quem respondeu também? Foi a Mariane? É. 5 que tira 5? 0. 1 que tira 1? 0. Acabou. Quantas pessoas disputando a vaga? Mesma coisa. Qual que compensa mais? Tanto faz. Se os dois caíram no mesmo dia, tanto faz. A disputa é a mesma. Se caiu em dia diferente, tanto faz também. As chances são a mesma. Você vai falar, nossa, professor, mas lá tem menos candidato, mas também tem menos vaga. Certo? Então vocês viram aqui que as chances são iguais. É melhor de 50 vagas. Não. Porque dá na mesma. Então lá, podemos observar, chegamos à conclusão que dá 65 por 1, 65 por 1, ou seja, 65 candidatos por vaga. Podemos observar e chegar à conclusão que as chances são iguais na faculdade A e na faculdade B, pois são as mesmas possibilidades, 65 por vaga. É que geralmente essas faculdades que a disputa é muito grande são pública, né? Aquela que não paga nada. O meu era privada, a gente tinha que pagar. Já como meu pai, coitado, quase morreu para pagar a faculdade. Que o Deus o tenha. Vamos lá. 25, página 25 ainda, 2.2. Em dupla, elabore um problema que envolva a razão entre duas grandezas. Entregue-o para outra dupla resolver. Bom, a gente não vai trocar material ainda, tá? Então eu trouxe um aqui. Depois eu vou pedir para vocês tentarem fazer com calma em casa. Por exemplo, vocês podem olhar o exemplo que eu fiz e tentar fazer em casa. Quem fizer e mandar para mim a foto do WhatsApp, vai contar um ok de lição de casa que vocês não fizeram ainda. Ficou atrasado, tá bom? Então lá, eu coloquei aqui. Meu aluno Isaac comprou 10 números de uma rifa. De um total de quantas rifas? Quantos números tinha na rifa? 100. Então vamos lá. Será que o Isaac vai ganhar a rifa? Meu aluno Isaac comprou 10 números de uma rifa de total de quantos números? 100. Certo? O outro aluno que se chama Vitor comprou 5 só 5 números. De uma rifa que tinha um total de 50 números. Mariane disse que ambos têm a mesma chance de ganhar, que é uma chance entre 10 tentativas. Então a chance deles ganhar é uma, porque só vai sortear o número, entre 10 tentativas. Mas Isaac e Vitor insistem em brigar, não brigar fisicamente, só discutir. Que cada um tem razão de quem tem maior chance do outro ganhar.
por exemplo, o Isaac ainda fala que ele tem mais chance, porque ele comprou 10 números. O Vitor fala que ele tem mais chance porque o número de sorteio é menor, 50 números, né? Quem está com a razão? E estão falando que a Mariane está errado ainda. Que a Mariane, não, Mariane, você está se intrometendo, você nem comprou rifa. Como que você vai falar que nós temos a mesma chance? Não é porque ela não comprou que ela não pode analisar e colocar o palpite dela. O que me dizem sobre isso? O que vocês acham? A Mariane está com a razão, os dois têm a mesma chance. Ou ela está errada, é o Vitor que tem mais chance. Ou ela e o Vitor estão errados, é o Isaac que tem mais chance. Ambos têm a mesma chance? Vamos ver se é isso mesmo? Então vamos lá, vamos ver se é a Mariana que estava certa. Então, são 10 números de um total de 100. Certo? E aí, se eu for fazer em fração, eu vou fazer a simplificação pelos números primos. 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Então vamos lá, 10 e 100 dá para dividir por 2? Sim ou não? 10 e 100 dá para dividir por 2? Sim, são números pares e dá para dividir por 2. 10 dividido por 2, 5. 100 dividido por 2, 50. Opa, olha lá, já chegou na mesma chance que o Vitor. Então, aparentemente, a Mariana está certa. Só temos que ver se é verdade, que é uma entre 10 chances. Dá para dividir por 2 de novo? O 50 dá, mas o 5 não, porque o 5 é primo, né? Não pode dar com vírgula, nem com o resto. Então, eu vou tentar com 3. 5 dá para dividir por 3? Não, ele é primo, não dá para dividir por ninguém além dele mesmo. Opa, 5 dá para dividir por 5, 50 também dá para dividir por 5. 5 por 5, 1. 50 por 5, 10. Olha, não é que a Mariana estava certa, pelo menos do Isaac. A chance do Isaac é uma entre 10. E a do Vitor? 5 sobre 50 tentativas. Vamos simplificar logo de 5 já, porque 5 é o número primo, né? Vai dar também 1 entre 10 tentativas, ou seja, 1/10. Se eu fizesse a divisão de 10 por 100, vai chegar a 0,1. Se eu fizesse 5 dividido por 50, também vai chegar na resposta de 0,1. E os dois têm a mesma chance. Próxima vez, não brigue com a Mariana. A Mariana estava certa, né? Olha lá. Vai saber, é verdade. Chances do Isaac, 10 centésimos, ou 1 entre 10, ou 1/10, né? 1 entre 10. Chance do Vitor, 5 50avos, porque ele tinha 5 números, de um total de 50 possibilidades de sorteio. Simplificando, fica 1/10, ou seja, 1 entre 10. Sendo assim, Mariane tem a razão, e Vitor e Isaac estão brigando sem motivo nenhum. Tá, depois vocês tentam fazer um exercício parecido com isso, que... num concurso, pode usar até esse exemplo, só que vocês usam frações diferentes. Num concurso que tem 5 vagas e 30 concorrentes, e no outro concurso tem 200 concorrentes para 5 vagas, qual é a maior chance? Exemplos, tá bom? Página 25 ainda, atividade 3. Aprofundando o conhecimento em razão entre segmentos. Agora não é entre números mais, é entre segmentos. O que é segmento? É uma reta. Dado um segmento AB de 3 centímetros e um segmento CD de 12 centímetros, qual é a razão entre AB e CD? Então vamos lá, vamos ler com atenção. Dando um segmento AB, quanto que mede o AB? 3 centímetros. Então o AB mede 3 centímetros. E um segmento CD, qual é o segmento CD? 12 centímetros. Qual é a razão entre AB e CD? Razão. Toda vez que fala razão, vocês vão lembrar do quê? Fração. Quem vai em cima, quem vai embaixo?
É o AB que vai em cima ou o CD que vai embaixo? O AB que vem primeiro. Por que é o AB? Que vem primeiro. É, mas aonde que ele está vindo primeiro? Aqui ou na pergunta? Na pergunta. É na pergunta. É a pergunta que importa. Qual é a razão do AB? Então em cima vem o A, B e CD. Quem veio por último vem em baixo. E daí, qual é a razão? Não sei. Não sei o número ainda. Vamos transformar. Eu sei o valor do AB? 3. Opa, então 3 centímetros. Eu sei o valor do CD? 12. Quantos? 12. Pronto. 3 para 12. Eu posso ler assim: 3 para 12. Mas a cada 1 centímetro, quantos centímetros anda no outro? E agora? Eu tenho que transformar a parte de cima em 1. Então eu vou dividir o de cima por 3. E o de baixo também vou dividir por 3. 3 que divide por 3? 1. 12 que divide por 3? 4 ou 3? 4. 1 quarto. Ou seja, a cada 1 centímetro que anda no AB, no CD anda 12. Não, 4, obrigado. A razão entre os segmentos é a razão entre suas medidas, ou seja, a fração entre as suas medidas. Também poderia fazer a divisão que chegaria no 0,25, ou seja, é 25% a mais no outro. Olha lá, certo? 1 quarto, ou seja, 0,25. 1 quarto da leitura. Virando a página. Página 26. 3.2. A figura a seguir é representada por um feixe de retas paralelas. Eita! O que é isso aqui mesmo? Eu falei na aula passada. Quem sabe o que quer dizer isso e isso? Quem lembra o que quer dizer essas duas barrinhas? Perfeito, Mariana. Viu? A Mariana não errou de novo. Quem discutir com a Mariana está sendo teimoso. R é paralelo a S. E também, quem mais é paralelo aqui? T. Então a reta RST são todas paralelas. Nenhuma delas vão se encontrar. E elas são cortadas pelas transversais. Quais transversais? V e Y. Cadê a imagem? Tá aqui. Vou apagar meu rabisco. Tá. Agora. Olha lá. A reta RST são essas horizontais aqui. Vou fazer um risquinho nela aqui, ó. Vocês vão precisar pegar a régua agora. E eu não empresto a minha, porque eu emprestei a minha e depois não devolveu. Eu quebrei a do Fernando e quebrei a minha Maria, quebrou a minha. Mas como você conseguiu quebrar? Um batendo no outro. Ai, Não, a Maria quebrou porque é louca. E eu quebrei porque eu tava tirando foto, carteira. olha lá. A reta RST são paralelas. E a transversal é a V. Vocês acharam a V já ou não? A reta V aí, vocês acharam? É, essa aqui, ó. E a Y? Começa aqui e termina lá em baixo. E aí, qual é as perguntas que tem sobre isso? Com o instrumento de medida. Adivinha que instrumento de medida que você vai usar? Régua. Ah, vou pegar o metro. Será que precisa pegar o metro? Aquele metrão lá? Não. Vou pegar a trena. Será que a trena é indicada para isso aí? Não. Régua mesmo. Quem perdeu a régua pode usar o transferidor. O transferidor também tem uma reguinha embaixo dele. Quem não tem transferidor nem régua. Aí lascou. Encontra o valor de AB, BC, A', B', B', C'. Aonde que você vai achar o AB, ó? Onde que está a distância de AB? Você vai pôr a régua aqui, ó. Cadê minha caneta? Aqui. Vai medir do A até o B. E essa é a medida do AB. Aonde que você vai achar a medida
do BC. Vai pegar a régua, vai medir do B até o C. Onde você vai achar a medida do A' com o B'? Aí você vai falar, ei meu Deus do céu, onde que está o A'? Esse aqui é o A? A linha está aqui, ó. A'. A gente chama de A'. Até a distância do B'. Quando você fala rápido, A', B, a B'. O duro é esse aqui, se tivesse a ligação do A até o B'. Aí você vai falar A, B'. É. Então você vai medir do A' até o B'. E o último vai ser a medida do B' até o C'. Vou apertar pausa aqui e vocês façam as medições. Continuando então aqui, vamos lá. Pega a régua, olha aqui quem ainda se atrapalhou para fazer, pega a régua, mede da distância do A até o B. Quanto se deu do A até o B? Deu 1 centímetro, aqui no meu deu 1, e o de vocês? Deu também, olha lá, 1 centímetro. E do B até o C? Ah, eu podia ficar com preguiça e medir do 1 até o 3. Do 1 até o 3 tem quantos? Não, 2 centímetros. Mas, para não dar confusão, eu coloquei a régua lá, no 0, indo até o 2. Então, dá 2 centímetros. E o A', B'? Do A' até o B' deu 3 centímetros. E do B' até o C'? 6,1, arredondando 6, né? É isso que eu vi também. É, vocês viram que depende do ano da impressão. Então, 6. Pronto. Aí tá as proporções. A linha AB, segmento AB 1 centímetro, segmento BC 2 centímetros, segmento A', B', 3 centímetros e segmento B', C', 6 centímetros. Próxima pergunta. B. Qual a razão do A' com o B'? Então, razão. Você lembra de que conta? Qual operação matemática você lembra? Obrigado, Marcos. Qual operação matemática vocês lembram quando fala razão? Fração, ele já rima. Razão rima com fração. E divisão. Toda a razão é o resultado de uma divisão e toda fração é uma divisão. Quem dividiu por quem aqui? Quem em cima, quem embaixo? Quem? Os dois tem B. É o A. O A, qual? O B. Não, fala o segmento. AB, isso. Segmento AB em cima e quem embaixo? BC. Vamos transformar em números. Quem é o segmento AB? Qual o tamanho dele? 1 centímetro. 1. E o BC? 2 centímetros. Então a razão dele seria 1 por 2. Ou seja, 1 dividido por 2 dá 0,5. A razão é 0,5. Subindo a resposta, eu posso deixar só no 1 por 2. Ou 0,5 se eu resolver dividir. Certo? Oi? Tá, vocês façam o próximo aqui pra mim. Vamos escolher um aluno faz. Hoje é dia 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem gente que já começa 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20. Justo quem que tava arrasando. Maria, não é difícil. Vamos lá, Maria Clara. Primeiro, quem vai em cima, quem vem embaixo, Maria Clara? Olha aqui, é o segmento AB ou A', B' que vai em cima? AB. Qual que você acha que vai em cima? O AB ou o A', B'? Oi? Não entendi. Nossa senhora, estamos no exercício C. Qual a razão? Olha aqui na lousa é mais fácil. Qual a razão do segmento AB e do segmento A', B'? Qual a razão de AB para A', B'? Quem vai em cima, quem vai embaixo? O AB. Por que vai o AB primeiro? Porque foi falado primeiro. Então ele fala do AB para. O para seria a barra, tá? Então AB para a barra. Quem vem embaixo agora? Ficou fácil agora.
linha. Então quem que vai ser? A linha B', isso mesmo. A linha, viu como não é difícil? B'. Agora nós vamos trocar pelos valores. Qual é o tamanho do segmento AB? Você tem que marcar na sua apostila que eu vi. Qual o tamanho do AB? 1. Qual o tamanho do A'B'? 1 para 3. Muito bem. Só isso. Não, Bom. Aí se eu for dividir, vai dar uma dízima periódica. Vai dar 0,33. Viu como não é difícil, Maria? Maria, escolhe um colega agora para responder a próxima. Eu? Quem? João Pedro? Letra D. Qual a razão do A'B', segmento A'B', para o segmento B'C'? A linha B' vem em cima, né? A linha B', e você já falou para mim que dá 3 centímetros. E embaixo, quem vai? B', C', 6 centímetros. Pronto, só isso. 3 dividido por 6 dá 2? Não, vamos simplificar. Divido de cima e de baixo por 3. Vai dar 1 sobre 2. Vai dar meio. Vai dar 0,5. Ou seja, a cada 1 centímetro que aumenta no B, lá no AB, não, desculpe, no BC, não, cadê? AB é 1, né? AB é 1, isso? E aqui embaixo é 6. Então a cada 1 centímetro lá equivale a... Não, viajei aqui, é isso mesmo. A cada 3 centímetros aqui em cima, lá embaixo é 6. Como ele perguntou do AB, então você vai fazer esse dividido por esse. Se fosse o contrário, seria 2. O de baixo é o dobro de cima. E o de cima é a metade do de baixo. Né? Então lá, subiu a resposta, vai falar que é meio, a metade. A razão do de cima pelo de baixo é metade. Isso, escolhe o coleguinha. Zacão da massa. Zacão da massa. E qual a razão do BC para o B'C'? Então, razão é uma fração. Quem vai em cima, Isaac? É o BC ou o B'C'? BC primeiro, muito bom. E embaixo? B'C'. Agora vamos ver o valor. Qual é o valor do BC, Isaac? Consegue ver aí? 2 centímetros, parabéns. Qual o valor do B'C'? 6 centímetros, muito bem. Dá para simplificar? Dá para dividir de cima e de baixo pelo mesmo número? Dá, né? Os dois são par. E todos os números pares dá para dividir por quem? Pode ajudar o Isaac, se alguém lembrar. Todo número par dá para dividir por um número, que é o único número primo par. 2. Então o de cima dá para dividir por baixo, o de baixo dividir... Nossa senhora. O de cima dá para dividir por 2 e o de baixo dá para dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Quer dizer que a proporção é 1/3, ou 0,3333. E o que ele quiser aqui, ó, presta atenção. Que o segmento do B até o C, aqui é 2, certo? E aqui na diagonal, a cada 2, lá aumenta 1/3. 1/3 do valor. Certo? Subindo a resposta. A divisão dá 0,33333, dá uma dízima periódica. Isso. No caso aqui, ó, aqui é 6, aqui o tamanho dele é 1/3 de 6. Quantos que é 1/3 de 6? 2. E se fosse o contrário, ia dar uma resposta diferente, ia inverter. Ia falar que é 3 a cada 1, ou seja, a cada 1 centímetro aqui, lá aumenta 3, tá bom?
E agora o próximo exercício. Vai falar um pouco sobre segmentos. Vamos prestar atenção. Segmentos proporcionais. Leitura. Vou fazer uma leitura aqui, mas eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Deixa eu até pôr meu óculos para conseguir ler melhor. Ixi, falta 5 minutos. Não guarda o material. Já deu horário? Não ainda. Quando duas razões são equivalentes, formam uma proporção. Isto é, olha lá, a divisão do AB pelo BC é igual à divisão do A' B' pelo C', pelo B' C'. Realizamos a seguinte leitura. Segmento AB está para o segmento BC, assim como o segmento A' B' está para o segmento A' B'. Tá errado aí? Na apostila de vocês está errado também? Aqui é C. Se na apostila de vocês estiver errado, arrume. É BC. É BC. É Aqui no fim é BC. É isso mesmo, BC. BBC. É BC. Eu copiei da apostila no ano passado e já estava errado, eu acho. E não arrumei aqui, depois eu arrumo. Então aqui é B', C'. Certo? Será que todo feixe de retas cortadas por retas paralelas, não, desculpe, retas transversais, é possível obter segmentos proporcionais sobre as transversais? Vocês acham que sim ou vocês acham que não? Tudo quanto é reta que é paralela, quando ela tiver uma reta ou mais retas transversais, elas vão ter essas proporcionalidades? Sim, vai ter sim. Vamos verificar a partir dos procedimentos a seguir. Vamos construir um feixe de retas paralelas RST cortadas por transversais X e Y. Então, virando a página, na página 27, olha aqui. As retas transversais é o X e o Y. E as paralelas RST. Se continuar infinitamente, nunca vão alcançar. Será que elas são todas proporcionais às medidas que tem nela? E aí, aqui vem a resposta. Parece que sim. Supondo-se que o primeiro segmento AB e BC, cadê o segmento AB? Tá aqui, ó. Segmento AB e o segmento BC. Podemos traçar as retas paralelas à reta R pelos pontos A' e B'. Então presta atenção. A' e B'. Esse é outro segmento, conforme a figura. Então olhe bem aqui, ó. Nesse caso, o paralelograma, o que é paralelogramo? É uma figura geométrica formadas pelos pontos A', vamos fazer uma bolinha. A', quem mais? Não, F e B. Esse segmento aqui que eu acabei de pintar, ele forma um paralelogramo, certo? Nossa, o professor pintou que nem o nariz, né? Então lá, olha que bonitinho lá agora, viu? Agora pintei bem, hein? Então ele formou um paralelogramo. E o paralelogramo B', cadê o B? B tá aqui. B' tá aqui. G e C. Olha o tamanho do paralelogramo. Ele é maiorzão, né? Olha lá. Ali as retas paralelas que eu ia mostrar para vocês. Aqui, ó. Ah, eu não terminei de ler aquela parte lá, desculpe. Aqui, ó. Ele fala que o paralelogramo, esse paralelogramo A' FB, temos AB com a mesma medida que o AF. Olha lá para vocês verem. O AB tem a mesma medida que o AF. E do paralelogramo B',
G e C, que está ali embaixo, também vai ter o que? Paralelo. O BC. Tá errado ali também. Na apostila de vocês eu acho que tá certo, né? Aqui tá BC e tinha que ser o B'G. Tá certo? Tá certo igual de vocês aí? Tá AB também? Então olha lá, vendo ali, o BC tem o mesmo tamanho que o B'G'. Então arrumem aí que tá errado. É só G. Arrumem aí, por favor. Ah, ele fala aqui embaixo, ó. O AF tem o mesmo, esse tamanho aqui, o AF tem o mesmo tamanho que o B'G', porque também é uma outra paralela dele, tá? E o AB, ou Belinha. Continuando. Tomando os triângulos A', F, B'. Cadê o triângulo A', F, B'? Tá ali, ó. E o triângulo B', G e C. Olha lá, B', G e C. Temos que os ângulos F, A', B. Onde que está o ângulo do F, A', B? O ângulo está aqui, ó. Acabei de pintar ele de vermelho. Esse é o ângulo. E o ângulo que está no B', formado pelas retas G e C, está aqui, ó. Está aqui esse ângulo. Ângulo B, formados pelas retas G e as retas C. Eles são o quê? Congruentes. O que quer dizer congruentes? Com a mesma medida, são iguais, com a mesma medida. Pois são ângulos correspondentes. Nós vimos isso na aula passada, na aula de sexta. Não saiam ainda, só vou terminar essa parte. Correspondentes, assim como o ângulo AB', onde o ângulo está no AB', e o B, C', B', C' e G, com ângulo no C'. Sendo assim, concluímos que os ângulos AF, B', onde o ângulo está no F, e o B', G, C, onde o ângulo está no G, também são congruentes, tá? Continuando, como sabemos que A', F' é igual a B', G', então os triângulos A', FB e B', GC são semelhantes pelo caso do ALA. O que é o ALA? A é o ala? Não. Nós vimos isso aqui no ano passado. Infelizmente era na época da pandemia, poucos alunos viram. Quando a gente conseguia deduzir que os ângulos eram semelhantes por ângulo, lado e ângulo. Dois ângulos iguais e um lado igual já provava que ele era semelhante. Portanto, A', B' é igual ao segmento de B', C'. Concluímos então que, supondo-se que o segmento AB e o segmento BC, temos então que o segmento A', B' é igual ao segmento B', C'. Ufa! E aí, lição de casa, página 28, 3.3. Deixa eu só ver qual que é. Vocês vão fazer para mim o 3.3. Só o 3.3 para amanhã. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Se inscreva no canal, deixa o like e deixe de onde vocês são também. Até mais. Boa.